Bem-vindos a mais uma JE Entrevista no âmbito da apresentação do Orçamento do Estado para 2024. O Governo já apresentou a proposta orçamental para o próximo ano e para perceber o que está em causa temos connosco Pedro Fugas, Country Tax Leader e responsável pelo Departamento de Tributação Internacional da UI. Pedro, muito obrigado pela presença nesta JE Entrevista e por nos ajudar aqui a descodificar um pouco aquilo que é a proposta orçamental do Governo para 2024. O que eu começo por lhe perguntar é relativamente a esta proposta, se a mesma traz aqui uma resposta adequada àquilo que são as consequências económicas e sociais que se prevêem com a escalada da inflação e dos juros para empresas e famílias. O que é que destaca pela positiva e pela negativa relativamente a este orçamento? Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Esta proposta eu diria que não é expansionista e não tem um foco no estímulo da economia, nem promove reformas estruturais, mas é antes uma proposta que privilegia a prudência e contas certas. Diria que é mesmo um pouco ambiciosa. Ainda indiretamente à questão, de uma forma muito sumária, porque obviamente que há várias medidas nesta proposta, eu diria que pela positiva destacaria o alívio fiscal em CDRS para a generalidade das famílias, bem como o alargamento ou o reforço daquilo que se chama o IRS jovem, conforme já havia sido anunciado pelo Governo, e que é uma das bandeiras deste Governo. Pelo lado negativo, e em grande destaque, diria que é quase como o elefante na sala, a revogação do regime dos residentes não habituais, bem como uma ausência de medidas fiscais relevantes para as empresas e de estímulo para a economia, isto em geral. Este é um governo, é um orçamento também que tem aqui uma previsão em baixa relativamente àquilo que é o crescimento económico para o próximo ano, já a calcular provavelmente os efeitos de algum abrandamento económico e nesse sentido pergunto-lhe, Pedro, se este é um orçamento que ajuda a economia portuguesa a enfrentar aquilo que se espera que seja um ano difícil. Bem, eu diria que, sendo justos, parece que há uma vontade para ir nesse sentido. Há, de facto, algum alívio fiscal e há aumento do investimento público. No entanto, a situação atual das empresas, como sabemos, é bastante frágil. Portanto, provavelmente a dose, digamos que quantitativa, não será suficiente e também este orçamento é um orçamento que não vislumbram reformas estruturais e é pena, porque obviamente que temos condições políticas únicas, porque temos neste momento um governo de maioria parlamentar e, portanto, haveria mais facilidade em fazerem passar reformas estruturais tão necessárias ao país na Assembleia. Pergunto também relativamente mais àquilo que são as preocupações das famílias, se temos aqui medidas adequadas àquilo que se prevê ser e que já se está a verificar este ano, que tem a ver com o aumento dos preços dos bens alimentares, dos combustíveis também, se este é um orçamento que faz face àquilo que será a inevitável perda de poder de compra por parte das famílias. É importante referir que temos vindo a observar, de facto, um aumento dos preços dos bens e dos serviços, força essencialmente de um fenómeno inflacionista que é generalizado. Não se circunscreve apenas a Portugal, mas ao mundo todo. E esta pressão inflacionista resultava já de uma crise nas cadeias de abastecimento ocorridas durante a pandemia, durante a Covid, ao que se juntou um agravamento dos preços dos bens energéticos e alimentares, em resultado, muitos também daquilo que é a situação de guerra na Ucrânia. Neste sentido, eu diria que os efeitos da inflação, infelizmente, vão-se continuar a sentir em 2024, embora, obviamente, que o Banco de Portugal e o próprio FMI prevêem que os efeitos de inflação se vão esbatendo ao longo do ano 2024 e 2025. Pedro, temos aqui uma medida que também de certa forma, emblemática pelo seu término, que tem a ver com o IVA zero, que foi uma medida que foi muito falada este ano. Pergunto-lhe se o final previsto desta medida se vai ter algumas consequências de maior e se foi encontrada aqui uma boa solução por parte do Governo, revertendo aquilo que é a receita que se esperava, a receita não, o facto de não ir arrecadar esse valor, canalizando esse montante precisamente para outros apoios sociais. Relativamente ao tema emblemático do IVA zero, claramente que portanto, era uma medida que
era de alguma forma, podemos dizer, injusta, no sentido de que beneficiava não só as pessoas de baixos rendimentos, como também as pessoas, todas as pessoas com rendimentos mais avultados, digamos assim. Portanto, era uma medida de alguma forma cega e sem terem atenção às condições de cada agregado familiar. E, portanto, nesse sentido, o facto de direcionar o governo, entender que é necessário direcionar essas ajudas do Estado mais para as famílias verdadeiramente carenciadas, aí faz-me todo o sentido. Eu mas também referir aqui, portanto, estamos a falar de bens alimentares, mas também do tema dos combustíveis, portanto, em cima daquilo que é a pressão inflacionista que eu referi antes, temos também, há que convir que temos uma fiscalidade muito elevada para o consumidor em geral. E isto é verdade também, e em especial, com especial enfoque naquilo que é a tributação dos combustíveis, com o ISP, a taxa de carbono e o IVA, portanto, aqui também a proposta do Orçamento de Estado prevê um aumento do valor da arrecadação em sede do ISP, no montante de 400 milhões de euros em 2024, face àquilo que foi o valor que foi arrecadado durante o ano 2023. E este efeito resulta, sobretudo, de algo que é o descongelamento progressivo da atualização da taxa de carbono, cujo efeito se procura mitigar através da manutenção do mecanismo de redução do IVA. Contudo, temos assistido a uma recente escalada do preço do crudo e entendemos que durante todo o ano de 2024 será muito importante que a fiscalidade sobre os combustíveis seja revista, nomeadamente no que respeita provavelmente a um novo congelamento da taxa de carbono ou mesmo a redução das taxas unitárias da ISP, sob pena de termos aqui um agravamento muito significativo daquilo que vai ser o preço dos combustíveis e, obviamente, com um incremento brutal, provavelmente, da receita fiscal. Também, portanto, como disse, portanto, do lado dos bens alimentares, a proposta prevê o fim do programa do IVA zero e, portanto, e vamos canalizar isso para o domínio alimentar para as famílias mais carenciadas, como disse antes, concordo em pleno com esta medida. E em simultâneo, e ainda no que diz respeito também aos bens alimentares, verifica-se um alargamento da taxa intermédia de IVA de 13% a um conjunto de bebidas que se aplica na prestação de serviços de restauração, portanto uma redução para 13%. Isto era algo que já vinha sendo reclamado por parte do setor. Entendo, só para terminar, que poderíamos ter ido mais além, nomeadamente no respeito à redução da taxa de IVA sobre todos os produtos alimentares ou mesmo nos serviços de alimentação e bebidas, que fala-se muito e reclama-se muito no setor a redução para a taxa de 6%. Portanto, o governo poderia ter aproveitado este excedente orçamental que tem em 2023, por exemplo, para tentar reduzir ainda mais e por esta forma também estimular o consumo e também, obviamente, com o bastante turismo que nós temos em Portugal, seria uma forma também de arrecadar mais impostos, seguramente, reduzindo a taxa de 6% para todo o setor alimentar, no âmbito do setor da prestação de serviços de alimentação. Uma das medidas emblemáticas deste OE é precisamente o impacto da atualização dos escalões do IRS, ou seja, o impacto, vamos ver se será assim. Pergunto-lhe, Pedro, o que é que podemos esperar de facto desta alteração por parte do Governo relativamente à redução das taxas de rendimento? Relativamente às taxas nós vemos aqui duas formas, o Governo, e bem, andou bastante bem, teve duas medidas no que diz respeito ao alívio da tributação sobre o rendimento. Em primeiro lugar, houve uma atualização de sensivelmente 3% relativamente à taxa uma atualização de 3% dos escalões do IRS. Esta taxa de 3% de atualização está ligeiramente abaixo àquilo que será a estimativa da inflação para 2024, que rondará sensivelmente os 3,3%. E, por outro lado, também teve uma redução, de alguma forma, ligeira, digamos assim, nos primeiros 5 escalões de IRS. Esta redução vai desde 1,25% até 3,5%, se não estou em erro, relativamente aos 5 primeiros escalões. Obviamente que isto vai permitir que haja uma maior arrecadação de rendimento líquido por parte das famílias e, portanto, é uma medida de louvar. E como é que se poderia, na sua opinião, Pedro, mitigar aqui junto das famílias os efeitos da quebra do poder de compra e do aumento dos juros? Relativamente aos juros, é simples. Desde 2011
que houve um congelamento daquilo que é dedução à coleta dos juros com os empréstimos à habitação própria e permanente. Obviamente que retomar essa possibilidade de dedução poderia ser uma forma de ajudar as famílias, pelo menos aquelas mais carenciadas, no sentido de poderem ver o seu rendimento disponível aumentado. Isto, obviamente, seria uma primeira medida. Relativamente, relativamente às outras medidas que eu falei em instantes, a redução da taxa de IRS, a redução marginal das taxas de IRS, entendo portanto, que foi de alguma forma tímida, digamos assim, porque apenas se aplica aos primeiros 5 escalões. Eu diria que com o excedente orçamental que tivemos, ou que vamos ter relativamente a 2023, poderíamos ter sido mais audazes e poderia o governo ter considerado uma medida, a medida, por exemplo, proposta pelo PSD relativamente a um maior alívio das taxas marginais de IRS para os 8 escalões, portanto, apenas excluiu o PSD na altura, na proposta que fez, apenas excluiu o último escalão. E, portanto, um aumento generalizado das taxas marginais de IRS até o 8º escalão, acho que poderia ser uma boa forma de devolver mais impostos às famílias. Um dos maiores dilemas que se colocam a qualquer governo que tem a sua responsabilidade de criar, de estabelecer um orçamento de Estado, é precisamente o equilíbrio entre a gestão das finanças públicas e também os estímulos necessários ao investimento. Na sua opinião, Pedro, este documento tem este equilíbrio? Tenta pelo menos ter este equilíbrio? Desmistificar os incentivos financeiros, por exemplo, do PRR e do Portugal 2030, que se fala muito, são fortemente financiados por fundos da União Europeia e não pelo Orçamento de Estado. Portanto, nesse ponto, acho que não vamos ter qualquer tipo de problema. Mas sim, acho que vai ter que haver algum impacto no Orçamento de Estado, isto pelo facto de que as entidades públicas terem que suportar uma parte significativa dos seus projetos que são financiados. E, portanto, nesse sentido, tem que haver aqui algum equilíbrio nessa gestão. Pergunto-lhe também, apesar do governo ter aqui no cenário macro uma previsão de que a inflação deverá abrandar no próximo ano, pergunto-lhe como é que este indicador vai continuar a sentir-se na economia nacional. Sentir, obviamente, que obviamente, como temos, em primeiro lugar, temos uma atualização dos escalões de IRS a 3%, que é ligeiramente inferior àquilo que é a inflação prevista para 2024. Obviamente, por aí temos pequena diminuição do poder de compra das famílias. E, obviamente, que vamos ter, como é óbvio, se continuarmos a sentir uma pressão inflacionista ao nível da habitação, por exemplo, e se não houver aqui algum abrandamento daquilo que, por exemplo, são as rendas cobradas e por aí fora, obviamente que as famílias vão ter muito menor rendimento disponível e isso vai impactar, como é óbvio, o seu bem-estar e a disponibilidade de rendimento para fazer face à sua vida. Ao nível do que é a realidade das empresas e tendo em conta aquilo que este orçamento traz para o próximo ano, o aumento dos juros que se prevê pode colocar em risco mesmo a sobrevivência de algumas empresas? Bem, as empresas estão em dificuldade, não é? Isso é algo que é visível, mas é difícil atribuir essa dificuldade apenas ao aumento das taxas de juros. Grande parte do crédito, como sabemos, está sujeito a taxas de juros variáveis. Portugal dentro de um contexto europeu, é dos países que mais indexa o seu crédito a taxas de juros variáveis e, obviamente, que, consequentemente, o aumento das taxas de juros está a reduzir a capacidade de serviço da dívida quer das famílias, quer das empresas. Contudo, é preciso também ter em consideração que há outros fatores que dificultam a vida das empresas portuguesas, como, por exemplo, a sua pequena dimensão, que impede a obtenção de maiores níveis de eficiência, ou mesmo a intensidade da investigação e desenvolvimento empresarial, que é relativamente baixa, apesar do crescimento de apoio, cada vez o crescente apoio das políticas públicas, mas vamos ver o que é que resulta do instrumento das agendas mobilizadoras que integram o PRR, para ver se dá a maior resposta. Aqui devia haver, da parte do governo,
alguma equação, devia equacionar, por exemplo, um maior alívio da carga fiscal para as empresas? E a ver, acho que, como disse antes, no início desta entrevista, eu acho que este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado que está muito voltado para as famílias, e bem, e muito pouco voltado, infelizmente, para as empresas e para a economia em geral. E, portanto, eu acho que faltam aqui medidas que era bastante importante que fossem tidas em consideração, nomeadamente podia-se ponderar uma descida da taxa do IRC, algo que foi também bastante falado no âmbito da concertação social. A própria CIP tinha previsto, tinha proposto uma redução da taxa de IRC também, o governo decidiu não acompanhar nesse sentido. Poderíamos também ter alguma ajuda relativamente a outras normas, por exemplo, a revisão das derramas estaduais. A derrama estadual é algo que foi uma medida extraordinária, foi introduzida para vigorar durante um período de tempo, pequeno período de tempo. Não obstante, o que é certo é que ela há muitos anos está em vigor e ainda não foi revista. Portanto, também era uma das medidas propostas pela Concertação Social, era nomeadamente aumentar o escalão da derrama estadual para aplicar-se apenas acima dos 5 milhões de euros, por exemplo. Uma outra medida que poder ponderar poderia ser no que diz respeito à redução dos encargos financeiros das empresas. Hoje em dia, as empresas apenas podem reduzir encargos financeiros até 1 bilhão de euros ou até 30% do seu EBITDA. E, portanto, na maior parte dos países da União Europeia, esse limite, porque isto decorre da transposição de uma diretiva europeia, na maior parte dos países da União Europeia, esse limite é de 3 milhões de euros e não de 1 bilhão de euros. Portanto, poderia ser uma boa ideia o governo modificar esta regra e aumentar de 1 para 3 milhões. Mas também não quero ser injusto e, portanto, esta proposta, não obstante ser pouco ambiciosa, mesmo assim ela tem uma ou outra medida também direcionada às empresas, como por exemplo a redução das taxas de tributação autónoma sobre os encargos com viaturas ligeiras de passageiros. Também há uma continuidade do apoio às startups através da redução da taxa de IRC para 12,5%, aplicável aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, mas são tudo medidas muito, muito ligeiras e, portanto, com pouco impacto. Uma que é boa, diz respeito ao alargamento do incentivo à captação das empresas. De facto, aí o governo esteve bastante bem e vem permitir aqui fazer aqui um reforço desta medida que pode ser bastante importante para a captação das empresas. Também, desculpe, já agora, só para terminar, também há igualmente a revisão dos regimes de apoio à atividade agrícola, também aqui uma medida que também não é propriamente muito relevante, relevante pela sua dimensão, não obviamente pela necessidade, que obviamente que é bastante relevante, mas pela dimensão da medida propriamente dita. E também houve uma certa revisão do regime fiscal ao apoio ao investimento, portanto, o REFAI. Já nos disse aqui também, Pedro, relativamente àquilo que é as alterações no regime dos residentes não habituais, considera de facto esta é uma medida que deveria ter sido melhor estudada pelo governo? Tem aqui um certo paralelismo também que o governo, de facto, por vezes tem assim uns chavões e umas medidas bandeira. Esta acaba de ser uma, e também, quando foi do pacote mais habitação, a medida bandeira, entre aspas, foi quando terminaram com os vistos gold e também com o tema de terem suspendido os registros do alojamento local. Foram assim duas grandes medidas. Aqui, claramente, mais uma medida que diria que é mais motivada por questões políticas do que propriamente por questões de receita fiscal ou aumento de despesa fiscal relativamente a esta medida. Claramente que é uma medida que o próprio Primeiro-Ministro diz que a vai introduzir, portanto, a revogação do regime dos residentes não habituais, pretende revogá-lo na medida em que entende que o seu propósito já se encontrava esgotado. Discordo completamente da posição do governo nesta matéria, na medida em que vivemos hoje uma guerra por talentos. Competimos hoje com vários países da União Europeia que têm regimes muito idênticos àqueles que nós temos do regime não habitual, e nesta guerra pelo talento, obviamente, um dos fatores ponderadores por parte do talento para poder vir para Portugal prende-se, obviamente, com a matéria fiscal. Nós tínhamos um regime bastante competitivo, digamos que até era, se o comparássemos com o regime espanhol, que previa uma redução de taxa de 24% para 24%, enquanto que o nosso era 20%, era um regime bastante mais benéfico, digamos assim. Obviamente que com a revogação do regime dos residentes não habituais, vamos
tiro, digamos assim, no pé por parte do governo no que diz respeito à guerra do talento e à atração e à captação de talento para Portugal. Isso vai ter um impacto indireto na economia e, obviamente, porque vamos ter menos pessoas disponíveis para trabalhar em Portugal, quando temos tanta falta de mão de obra e principalmente de pessoas com profissões de alto valor acrescentado, e portanto vamos ter falta dessas pessoas, obviamente que são muito importantes para vários setores da economia que têm estado a ser fortemente dinamizados em Portugal, como centros de excelência de investigação e desenvolvimento, bem como centros de corporativos e costuma chamar de shared service centers em Portugal, e por aí fora, que têm atraído tantas pessoas para viver em Portugal, bem como obviamente que pessoas com fortunas, que obviamente que vêm para Portugal e que vêm cá consumir, e que vêm cá comprar imóveis e por aí fora, que permitem alguma arrecadação fiscal, que obviamente que com a revogação deste regime vão procurar outros sítios, como Espanha, como Itália, como Holanda e por aí fora, e obviamente que esses países agradecem a diminuição da competitividade portuguesa nesta matéria. Pedro, eu pergunto também ao nível do IVA, quais são as principais novidades deste Orçamento de Estado? Relativamente ao IVA, não há propriamente nada de grande novidade nesta matéria. Destacava apenas, conforme já falei no início da entrevista, do alargamento no âmbito da verba, que é a verba 3.1 da lista 2 do anexo Código do IVA, do alargamento desta verba para incluir também os sumos, os néctares e águas gasificadas ou adicionadas com gás carbónico, ou outras substâncias que antigamente estavam fora deste anexo e que agora passam a estar sujeitas à verba de IVA de 13%. Apenas esta medida Uhum. no orçamento. Depois há outras medidas a nível do IVA, que depois podemos falar mais, se quiser, mais à frente, que têm a ver com a taxa de IVA de 6% no âmbito da reabilitação urbana, como fator motivador da habitação. Relativamente precisamente aos impostos sobre o património, no próximo ano prevê-se novamente um aumento da receita fiscal, essencialmente devido ao aumento dos impostos indiretos. Pergunto se o Governo está aqui, de certa forma, a dar com uma mão e a tirar com a outra. Relativamente aos impostos sobre o património, eu diria que mais do que estar a tirar ou pôr relativamente à habitação propriamente dita, eu acho que um problema, e pegando no ponto que deixei de alguma forma em aberto relativamente à sua questão anterior, relativamente ao IVA, de facto, perdeu-se aqui uma oportunidade no âmbito do pacote mais habitação, e essa era inclusivamente uma das bandeiras daquilo que tem sido uma das reivindicações do setor, tem a ver com o facto de, por exemplo, a taxa de IVA de 6%, que hoje se aplica a todas as obras de reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana, portanto, empreitadas de reabilitação urbana que ocorram em áreas de reabilitação urbana, estão sujeitas a uma taxa reduzida de 6%. E tem sido entendimento, quer dos contribuintes, quer dos próprios tribunais, que este conceito de reabilitação urbana deve incluir não só construção ou reabilitação de edificado existente, mas também construção nova. Ou seja, se houver uma construção completamente nova, também deve cair dentro do conceito daquilo que é reabilitação urbana. Isto tem levado aqui alguma contenda, algum litígio com a autoridade tributária, e neste sentido o Governo aproveitou o pacote mais habitação para de alguma forma, alterar a lei, porque era pacífico, como é óbvio, como lhe disse, do ponto de vista do contribuinte e dos próprios tribunais, que a taxa se aplicava também à construção nova. Então, o Governo decidiu colocar na lei claramente que a taxa de 6% apenas se aplica a edificado existente, ou seja, não a construção nova. Isto, obviamente, perdeu-se aqui uma grande oportunidade de tentar, de alguma forma, reduzir a taxa de IVA de 6% para a habitação, que é um custo que é repercutido no preço de venda dos imóveis, e, obviamente, que um diferencial de taxa de 23% para 6%, ou seja, uma arbitragem de 17%, poderia, por si só, que é repercutido, normalmente este montante é repercutido nos consumidores, esta redução poderia, por si só, fazer descer consideravelmente o preço da habitação em Portugal. Portanto, era uma medida que era urgente que o Governo reconsiderasse e que fizesse uma revisão ampla daquilo que deve ser a aplicação da taxa reduzida de 6% a todo o setor da habitação, como forma de promover
de alguma forma, uma maior oferta de habitação e uma redução de preço. Pedro, algo que ficou perfeitamente definido relativamente àquilo que será a arrecadação de impostos por parte do governo no próximo ano é que vai existir um novo recorde de captação de carga fiscal em 2024. Pergunto-lhe como é que avalia mais este excedente que o governo vai garantir no próximo ano. Ora bem, este governo tem tido uma imagem de marca que é contas certas, um governo que tem um balanço orçamental equilibrado e, portanto, sem déficit, tendencialmente à procura de um déficit zero ou mesmo com excedente orçamental, numa altura em que as famílias estão de tal maneira estranguladas com este excesso de carga fiscal, numa altura em que é necessário, de facto, que as empresas sejam de alguma forma apoiadas com medidas de alívio em matéria fiscal. E eu diria que seria muito importante que grande parte desse excesso de receita fiscal, que por muito é apelidada mesmo de confisco fiscal, pudesse ser novamente alocada à economia, às famílias, e portanto, através da devolução de rendimento às famílias e aos jovens, à captação de talento, mas também no estímulo da economia em geral, através de medidas e de reformas estruturais, em termos de reformas fiscais, que são urgentes introduzir em Portugal, e, portanto, poderia ser uma boa oportunidade para o governo fazer essas tais reformas. Pedro, e alguma lentidão relativamente àquilo que parece ser o processo de execução do PRR é das maiores preocupações e dos maiores desafios que se colocam também a este governo para os próximos anos? Sem dúvida. A disponibilidade de verbas que acabam por não chegar aos agentes económicos, conforme já vem sendo reclamado pelos privados com projetos aprovados no PRR, é claramente um sinal de pouca eficácia das entidades gestoras do PRR na avaliação dos pedidos e na própria execução dos fundos. Lembro que o nível de aprovações ser positivo é apenas um sinal da existência de projetos inovadores e estratégicos e geradores de valor. O que nós precisamos mesmo, neste momento, é acelerar a execução do PRR. E, Pedro, estamos já no final da nossa conversa, mas iria perguntar-lhe qual é, no seu entender, a maior incerteza relativamente a este documento orçamental que foi apresentado e que principais riscos é que antecipa? A maior incerteza para 2024 advém, obviamente, do contexto macroeconómico internacional muito instável e das incertezas provocadas pelos conflitos armados que atualmente existem em várias partes do globo e cuja resolução tarda em chegar. E, obviamente que este novo conflito que se abriu entre Israel obviamente, e a Palestina, digamos assim, a faixa de Gaza, obviamente, que em nada vem ajudar aquilo que é as perspectivas, digamos assim, macroeconómicas para o ano de 2024. E não se sabe até que forma é que este conflito não poderá alastrar a outras regiões naquela zona. Portanto, obviamente que também a persistência da inflação, ainda que em trajetória descendente, portanto é o que tudo indica pelo Banco de Portugal e pelo próprio FMI, colocará ainda, mas esta ainda é descendente, mas coloca também, ou continua a colocar uma pressão na revisão em alta das taxas de juros pelos bancos centrais. E isto, obviamente, irá ter um impacto adverso no comportamento da economia em 2024. Portanto, eu diria que a instabilidade macroeconómica, a instabilidade geopolítica que existe no mundo, bem como uma tendência de desaceleração da inflação ainda muito ligeira, são os principais três fatores de risco que eu vi neste Orçamento de Estado. E são de facto muitos os desafios que se colocam a esta proposta E orçamental. e outros também têm a ver também, obviamente, que é muito importante, devia ser de forma de estimular também a economia e tentar combater, de ser o contraponto relativamente a estes riscos, poderia ser também um maior foco ou uma maior atenção àquilo que é a execução por exemplo, do nosso PRR, porque temos uma oportunidade única de verbas comunitárias que se não usarmos bem, obviamente podemos pôr em perigo toda a economia portuguesa e tudo aquilo que possa ser o crescimento da mesma para os próximos anos e para as gerações vindouras. E Portugal terá mesmo que acelerar essa execução, de acordo com os últimos relatórios de execução do PRR. Pedro Fugas, muito obrigado por nos descodificar, de certa forma, aquilo que é a proposta orçamental do Governo
para o próximo ano. Mais uma vez, muito obrigado. Acompanhe toda a cobertura do Orçamento do Estado em jornaleconómico.pt. Até à próxima.